Para falar sobre espiritismo, temos que saber a sua origem. Então hoje nós vamos conversar sobre Allan Kardec, que foi o fundador, ou melhor dizendo, o organizador da filosofia espírita. É bom a gente deixar claro que a gente não vai idolatrar, santificar o Allan Kardec. Ele era uma pessoa comum, igual a nós. Não tinha nenhum poder extraordinário, não era super iluminado. Era uma pessoa comum, como nós, só que tinha uma inteligência muito grande. Ele tinha um discernimento, um raciocínio, né? A gente vai falar da história dele aqui rapidamente, que ele foi um grande educador em Paris, lá na Europa, no século XIX. Então é bom a gente deixar claro que a gente não vai colocar ele como uma pessoa especial. Até eu fico um pouco na dúvida quando as pessoas falam: eu sou kardecista. Não, ele mesmo fala que a filosofia não é dele. Ele apenas viu, observou e escreveu. Ele organizou. E ele fala nesse livro que nós vamos estudar, o que é o Espiritismo, que ele não tem uma filosofia como, por exemplo, a filosofia de Platão, filosofia de Descartes. Não, ele apenas foi um meio, um instrumento de passar essas mensagens dos Espíritos. E este nem é o nome dele. Vocês sabiam? O nome de nascimento do Allan Kardec é Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ou seja, Allan Kardec foi um nome que ele colocou, um nome espiritual que ele colocou depois. Eu vou contar sobre isso, essa história. E ele nasceu em 1804, lá em Paris. E olha só que legal a formação dele. Ele morava em Paris e foi estudar na Suíça, no famoso célebre colégio de Pestalozzi, que era um colégio assim, referência, uma faculdade, uma referência em toda a Europa, tipo Howard aqui. Então ele estudou lá e se formou em Ciências, Letras e Medicina. Isso mesmo, formado nessas três áreas. E logo aos 18 anos, quando estava lá dentro, fez já um livro, escreveu um livro de aritmética, que serviu como base de ensino da aritmética durante 5 anos. Bom, olha só como é que era a capacidade do Rivail. Quando Pestalozzi tinha que viajar, e viajava bastante, tá? Porque ele era o reitor da faculdade e essa faculdade era referência, então vários governos convidavam ele para dar palestra, para conversar. E quem que ele colocava como reitor substituto no colégio? O Rivail, logo no início, era um jovem ainda. Ou seja, isso demonstra a capacidade de discernimento, o bom senso e a inteligência que tinha o nosso amigo Rivail. Com 24 anos, ele escreve um plano de educação pública para toda Paris e funda um instituto técnico junto com seu tio, seguindo a linha do Pestalozzi, que é uma linha de raciocínio, que utilizava a intuição, quer dizer, que trazia o conhecimento a partir de nós, com a observação do exterior. Nada de decoreba, essas coisas que a gente está acostumado hoje em dia. O instituto tinha várias matérias e era muito reconhecido lá em Paris. Só que o tio dele era jogador e eu acho que tomavam umas e outras. E o que aconteceu? Perdeu todo o dinheiro que ele tinha e também o curso técnico. Ou seja, Rivail teve que se virar nos 30. E para garantir a sua sobrevivência, o Rivail ele foi trabalhar como contador. Trabalhava como contador para algumas empresas durante o dia. E à noite, claro, nas suas horas vagas, não ficava parado. Olha o toque aí, gente. Nas suas horas vagas, ele escrevia livros de química, física, aritmética, também fazia tradução, porque ele era poliglota, assim, falava inglês, francês, obviamente, italiano, holandês e alemão, era um poliglota, então ele fazia também traduções de livros. E também começou a formar alunos na sua casa. Ele reunia alunos na sua casa para aulas gratuitas sobre vários assuntos. Química, física, aritmética, medicina. Eu vou botar a lista aqui do lado. O Rivail, ele foi casado
com a professora Amélie, que foi muito importante para ele. Ela foi realmente um porto seguro e que também conversou muito sobre espiritismo e sobre as novas ideias que estavam surgindo com Allan Kardec. Tem grande importância nessa história, hein? Bom, Allan Kardec, depois do seu esforço duro, do seu trabalho duro, ele conseguiu se recuperar financeiramente. Bom, estava tudo certo, ele estava casado, não teve filhos, tinha uma vida tranquila financeiramente, ele dava aula, escrevia livros, era conhecido, só que tudo mudou. Quando ele tinha 50 anos, lá em 1854, ele começou a conhecer um fenômeno que estava acontecendo lá em Paris. Um fenômeno extraordinário, realmente era extraordinário. Mesas girantes, mesas que subiam, desciam, que giravam. Bom, Allan Kardec, como um investigador, como um cara da ciência, ele disse, não, isso aí é tudo enganação. Só que um amigo dele, magnetizador, disse para ele, não, Rivail, elas estão respondendo perguntas, elas estão pensando. O Rivail diz, como assim? Mesas giratórias que pulam, mesas que respondem. E eu vou explicar isso direitinho no próximo vídeo. Como que aconteceu esse movimento que foi o surgimento do Espiritismo. Por que que aconteceu isso? Como que aconteceu? Quem estava envolvido? Vamos no próximo vídeo saber dessa história muito legal. E aí que o Rivail vira Allan Kardec. Até a próxima!